Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das técnicas mais importantes da química analítica, a cromatografia. Ela é amplamente usada para separar, identificar e até quantificar substâncias em misturas complexas, como extratos vegetais, medicamentos e alimentos. A cromatografia surgiu no começo do século XX, quando o botânico russo Mikhail Tsvetanov estudava pigmentos em plantas. Ele fez um experimento bem simples. Passou extrato de alface por uma coluna com carbonato de cálcio e usou éter como solvente. À medida que o extrato percorria a coluna, diferentes pigmentos iam se separando, formando bandas coloridas. Foi daí que surgiu o nome cromatografia, do grego chrom, cor, e graphe, escrita. O que ele observou é que cada substância interagia de forma diferente com o sólido e com o líquido, se deslocando em velocidades distintas. Isso se aplica até hoje. As substâncias de uma mistura interagem de maneira diferente com as fases. Algumas têm mais afinidade pela fase estacionária, outras pela fase móvel. Isso faz com que elas migrem em velocidades diferentes e, com isso, possam ser separadas. É como se cada composto tivesse uma preferência, ou fica mais agarrado no sólido ou corre mais como solvente. Então, como eu vou conseguir identificar um método que está sendo utilizado na cromatografia? Bem, existem 3 perguntas básicas que ajudam nisso. Qual é o princípio do método? Quais os elementos do sistema cromatográfico e quais os modos de separação possíveis? Vamos começar pelo princípio. Todo método cromatográfico se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura, causada por diferentes interações com 2 fases, a fase móvel e a fase estacionária. O analito, que é a substância que queremos analisar, interage com essas 2 fases. A fase que tiver maior afinidade com ele vai retê-lo por mais tempo. E essa diferença no tempo de migração permite separar os componentes da mistura. Essa separação é muito usada para isolar e purificar substâncias de extratos vegetais complexos. Por isso, a cromatografia é um dos principais métodos para obter produtos naturais puros. Mas também dá para usar a cromatografia sem isolar nada, só para analisar o que tem no extrato. A gente chama isso de análise de perfil cromatográfico. Ela mostra quais substâncias estão presentes e em que quantidade, ou seja, seus teores. Essa técnica é utilizada em produtos naturais, no controle de qualquer medicamento ou cosmético, na área forense para determinar a presença de adulterantes em medicamentos apreendidos e na análise de drogas ilícitas, na presença de pesticidas em alimentos, presença de doping na área esportiva, separação de produtos em reações de síntese orgânica, etc. Na área de produtos naturais, eles vão funcionar como método de isolamento e purificação, assim como no controle de qualidade, principalmente em relação aos marcadores químicos ou farmacológicos presentes no extrato. A cromatografia envolve basicamente 3 elementos. A fase estacionária, que é a parte que fica fixa no sistema, podendo ser sólida, líquida ou quimicamente ligada. A fase móvel, que é o fluido que carrega os compostos da mistura, pode ser um líquido, gás ou fluido supercrítico. E o suporte, que é a estrutura que sustenta a fase estacionária. Ele pode ser plano, como em papel ou placa, ou em coluna. A combinação desses 3 elementos é o que define como vai ser feita a separação. Os métodos cromatográficos podem ser classificados de várias formas. A primeira grande divisão depende do tipo de suporte utilizado. Quando é suporte plano, temos a cromatografia plana ou planar, como papel, camada delgada ou centrifugação. E cromatografia em coluna, como a líquida ou a gasosa. Dentro da cromatografia líquida, temos métodos como cromatografia clássica, de média pressão, líquida de alta eficiência e cromatografia contracorrente. Já a cromatografia gasosa pode ser convencional ou de alta resolução, dependendo da complexidade e também da eficiência da separação. Aqui eu trago alguns exemplos da fase móvel. Ela pode ser líquida, como água, metanol, acetonitrilo ou hexano, onde temos muitas possibilidades de solventes que podem ser utilizados sozinhos ou em misturas, podendo montar gradientes de concentração desses solventes. Ela também pode ser gasosa, como hélio ou nitrogênio, onde os gases elegíveis são apenas 3, em virtude de não reagirem facilmente com os componentes das amostras orgânicas, ou pode ser supercrítica, como dióxido de carbono em estado supercrítico. Já a fase estacionária pode ser sólida, como sílica ou alumina, que são as mais utilizadas, líquida, como em extração com solventes imobilizados, ou quimicamente ligada,
como as colunas C18, que são muito comuns em HPLC. Existem diferentes modos de separação em cromatografia, dependendo da interação envolvida. Os principais são a dissorção, onde os compostos se ligam à superfície do sólido; partição, quando a separação se dá por solubilidade diferencial entre duas fases líquidas; troca iônica, que envolve interações entre íons das amostras e grupos carregados da fase estacionária; bioafinidade, de acordo com a afinidade das moléculas pelos receptores; e exclusão por tamanho, usada para separar moléculas grandes de pequenas. Na dissorção, a separação ocorre por ligações físicas ou químicas entre os analitos e os grupamentos presentes na superfície da fase estacionária, que é geralmente sólida. Quanto maior o número de interações entre o analito e a superfície, maior será sua retenção na coluna. Em alguns casos, essas interações podem ser tão fortes que nem mesmo o aumento da força do solvente é suficiente para removê-lo, o que resulta na perda do analito, um dos grandes desafios da cromatografia por adsorção. Imagine que essa figura é uma coluna onde a fase estacionária é representada por círculos cinzas e os analitos por círculos coloridos, que são vermelho, azul e preto. Durante a separação, alguns analitos são logo transportados pela fase móvel, ou seja, quase não interagiram com a fase estacionária. Outros ficam no meio do caminho, e alguns ainda estão retidos no topo da coluna, fortemente ligados ao material da fase estacionária. Na cromatografia por adsorção, a fase estacionária é polar ou neutra. Então, a variação da força do eluente, que é a fase móvel, se dá aumentando a polaridade do solvente. Se um analito não está sendo eluído, ou seu deslocamento está muito lento, a solução é aumentar a polaridade do solvente para que ele brigue mais com a fase estacionária, deslocando então o analito. Esse princípio é muito útil para separar misturas complexas com compostos de diferentes polaridades. A separação por partição funciona de maneira parecida com a extração líquido-líquido. O analito vai se distribuir entre duas fases de acordo com o seu coeficiente de partição, ou seja, sua afinidade por cada fase. Em sistemas cromatográficos, líquidos ou gasosos, essa interação pode ocorrer entre uma fase móvel líquida ou gasosa e uma fase estacionária líquida imobilizada ou quimicamente ligada a um suporte. Na imagem, temos um exemplo de cromatografia gasosa, onde os analitos circulam por uma coluna. O gás é a fase móvel que carrega os compostos, e a parede interna da coluna, recoberta com a substância líquida, é a fase estacionária. Os analitos com maior afinidade pela fase móvel serão eluídos mais rapidamente, enquanto os que preferem a fase estacionária demoram um pouquinho mais para sair do sistema. A troca iônica é um método de separação específico para substâncias ionizáveis. A fase estacionária, chamada de trocador iônico, possui grupos carregados capazes de reter íons de cargas opostas. Funciona assim. Se a fase estacionária for carregada negativamente, ela retém cátions. Se for positiva, retém ânions. Já os compostos neutros ou de carga igual não interagem e são facilmente eluídos. Para recuperar os compostos retidos, basta alterar o pH da fase móvel. Isso promove uma competição entre os íons presentes no eluente e os analitos ligados, liberando-os gradualmente. Esse tipo de cromatografia é muito usado, por exemplo, no isolamento de alcaloides, compostos nitrogenados que reagem com ácidos, formando sais que ligam facilmente a fases estacionárias carregadas. A cromatografia por bioafinidade é uma das mais seletivas que existem. Ela se baseia nas interações biológicas altamente específicas, como enzima e substrato, anticorpo antígeno ou receptor e ligante. Nesse caso, a fase estacionária contém biomoléculas imobilizadas, preparadas para se ligarem especificamente a um componente da mistura. Quando a amostra passa pela coluna, apenas o composto que reconhece e se liga à molécula fica retido, enquanto os demais passam direto com a fase móvel. Para liberar o composto de interesse, é feita uma mudança no pH, na força iônica ou adiciona-se um ligante competitivo. Essa técnica é muito comum em processos de purificação de proteínas, hormônios e anticorpos monoclonais, por exemplo. A exclusão por tamanho, também chamada de filtração em gel, é uma técnica que separa os compostos com base no seu tamanho molecular. A fase estacionária é formada por géis porosos, como dextranos ou poliacrilamidas, com poros de tamanhos específicos. Durante o percurso pela coluna, as moléculas maiores que não entram nos poros passam direto e são eluídas primeiro. Já as menores penetram nos poros e fazem um percurso mais longo, saindo depois.
Esse é um método muito usado para a separação de proteínas, polissacarídeos e outras macromoléculas. Cada modo de separação usa fases específicas. Por exemplo, na adsorção, usamos sílica ou alumina. Na participação, líquidos imobilizados ou modificações da sílica. Na troca iônica, fases com grupos ácidos ou básicos ligados à matriz. Na bioafinidade, antígenos, substratos, lectinas. E na exclusão, polímeros porosos, como dextranos ou poliacrilamida. A escolha da fase é feita com base nas propriedades da amostra e no que se quer separar. Agora um ponto importante. Temos dois arranjos principais na cromatografia líquida, a fase normal e a fase reversa. Essa é a última forma de classificar as fases estacionárias na cromatografia, a ordem de separação dos componentes da amostra. Essa ordem é observada na saída das substâncias do sistema cromatográfico e só faz sentido quando o modo de separação considera a polaridade das moléculas. Na fase normal, o gradiente de polaridade vai de menos polar para mais polar. As primeiras fases estacionárias desenvolvidas eram polares e a mais comum até hoje é a sílica gel. Ela pode apresentar diferentes tamanhos e formatos de partícula, mas o importante é entender sua composição química. A sílica gel é um polímero inorgânico de silício, oxigênio e hidrogênio, e a sua superfície tem grupos silanóis, com hidroxilas livres, o que dá a ela alta polaridade. Essas hidroxilas formam pontes de hidrogênio com substâncias da amostra. Quanto mais pontes forem formadas, mais fortemente o componente vai ficar retido na sílica gel. Por isso, em cromatografia de fase normal, substâncias menos polares migram primeiro, substâncias mais polares migram por último, pois ficam mais presas na fase estacionária. Essa separação acontece com o uso de uma fase móvel que vai aumentando gradualmente sua polaridade, para conseguir arrancar os compostos da sílica gel. Agora, na fase reversa, o gradiente é oposto, vai de mais polar para o menos polar. Essa fase foi desenvolvida porque em fase normal muitas substâncias polares ficavam presas demais na fase estacionária e não migravam. A solução então foi modificar quimicamente a sílica gel. O exemplo mais usado é a fase C18 ou ADC, octadecilcilano, onde as hidroxilas polares da sílica foram substituídas por cadeias de 18 carbonos, ou seja, hidrocarbonetos apolares. Resultado, agora temos uma fase estacionária polar. Com isso, substâncias polares migram primeiro, porque não são atraídas pela fase apolar, e substâncias apolares ficam mais retidas, porque têm maior afinidade com a fase estacionária. Então, como já vimos, a cromatografia envolve três componentes principais: a fase estacionária, a fase móvel e o suporte. A fase estacionária permanece fixa no sistema, ligada ao suporte, enquanto a fase móvel percorre o sistema e carrega os compostos. Quando é líquida, pode ser alterada durante a análise. Já a fase gasosa normalmente não é modificada, pois esse tipo de sistema exige mais especificidade. Nesse caso, o ajuste ocorre em outros parâmetros do sistema. Se a composição da fase móvel não muda, o sistema é chamado de isocrático. Quando ela é modificada ao longo do tempo, temos o sistema em gradiente, que pode ser ascendente ou descendente, dependendo da polaridade. O suporte pode ser de dois tipos: planar com placas planas ou em coluna com suportes tubulares. Ambos seguem o mesmo princípio de separação, mas diferem no modo de processamento da amostra. Durante a separação, os compostos formam bandas cromatográficas e podem ser necessário trocar o solvente para recuperar os compostos. O resultado da análise é representado em um cromatograma. Na cromatografia em coluna, temos um gráfico com picos que representam cada composto. Já na cromatografia planar, os resultados aparecem como manchas visíveis na placa. Nessa técnica, usamos o fator de retenção para indicar o quanto cada substância migrou ao longo de sua fase estacionária, sendo útil para identificar compostos que se comportam de forma semelhante. Quanto à aplicação, as técnicas cromatográficas se dividem em analíticas, para identificar ou quantificar compostos, e preparativas, para isolar, fracionar e purificar substâncias, como produtos naturais. Vamos falar agora sobre duas principais técnicas de cromatografia planar: a cromatografia em papel e a cromatografia. A cromatografia em papel foi a primeira técnica de cromatografia planar desenvolvida. Ela se baseia na diferença de solubilidade das substâncias entre duas fases que não se misturam. Aqui, a água dissolvida na celulose do papel atua como fase estacionária,
E é importante lembrar que o papel de celulose é apenas o suporte. A fase móvel, por sua vez, é um solvente orgânico immiscível com a água. A técnica funciona assim. Aplicamos a amostra na base inferior do papel e em seguida colocamos esse papel dentro de uma cuba cromatográfica contendo a fase móvel. Por capilaridade, o solvente começa a subir contra a gravidade, arrastando consigo os componentes da amostra e promovendo a separação. Porém, essa técnica não é muito indicada para a análise de metabólitos primários, já que a fase estacionária é aquosa. E atenção, o modo de separação aqui é por partição, mas se o papel for aquecido a ponto de remover a água, o mecanismo passa a ser por adsorção. A cromatografia em camada delgada é a mais robusta e eficiente que a cromatografia em papel. Aqui, a fase estacionária é composta por materiais como sílica ou alumina, que são aplicados sobre um suporte, que pode ser de vidro, PVC ou alumínio. Essa técnica permite uma separação melhor, porque a sílica, por exemplo, é menos polar que a água, e isso dá mais flexibilidade para modificar parâmetros e otimizar os resultados. Inclusive, há placas comerciais com fase reversa, como a C18, mas elas são bem mais caras. A espessura da camada de adsorvente varia, principalmente se a técnica for analítica ou preparativa. A cuba usada é plana para garantir que o solvente suba de maneira uniforme e quanto mais bem separadas forem as bandas, melhor for a eficiência da separação. Na CCD de alta eficiência, a aplicação da amostra é feita automaticamente em bandas, o que melhora ainda mais os resultados. E para que ocorra a revelação de ultravioleta desses resultados, é borrifado o revelador na placa e esta é levada para a estufa a 100 graus Celsius, para observar os componentes da amostra. A versão analítica da CCD, ou comparativa, é utilizada para comparar ou identificar substâncias entre amostras diferentes. O suporte pode ser de vidro, alumínio ou plástico. A fase estacionária pode variar: sílica, alumina, terra de atomácea, C18, entre outras. Aqui, a separação depende da polaridade dos compostos. Em fase normal, os mais polares ficam mais fixos na fase estacionária e se deslocam menos. Em fase reversa, ocorre o contrário. Dessa forma, a placa é deixada na cuba, onde o solvente irá subir por capilaridade, até que ele esteja a aproximadamente 2 cm da extremidade superior. Ao acender, o solvente irá arrastar mais os compostos menos adsorvidos na fase estacionária, separando-os dos mais adsorvidos. Usa-se o fator de retenção para análise. Ele é calculado dividindo a distância percorrida pelo analito pela distância percorrida pela fase móvel. Esse valor só deve ser utilizado para substâncias puras. Essa figura mostra um cromatograma obtido por CCD, no qual se pode observar a diferença de afinidade das substâncias 1 e 2 pela fase estacionária, sendo a substância 1 mais retida que a 2. A partir do fator de retenção, é possível dizer se a substância é mais ou menos polar que a outra. Quanto menor o seu valor, menor o deslocamento do analito, que fica mais fixo na fase estacionária e não é levada pela fase móvel. Ou seja, na fase normal, quanto maior o valor do fator de retenção, o analito tem maior afinidade pela fase móvel. E na fase reversa, quem fica embaixo é menos polar do que quem acendeu mais. Após a eluição, precisamos visualizar os compostos. Isso é feito com reveladores. Eles podem ser destrutivos, como o anisaldeído sulfúrico, vanilina sulfúrica e o sulfato sérico. Eles oxidam os compostos e exigem aquecimento em estufa. Por serem destrutivos, não devem ser utilizados em CCD preparativo, já que não permitem a recuperação da substância. Os não destrutivos, como o iodo, formam complexos com compostos insaturados, que é reversível, mas pouco utilizado. E temos também a fluorescência, que é o método mais comum, permitindo observar compostos UV ativos como manchas escuras sob a luz ultravioleta. Em CCD preparativa, as placas são sempre de vidro e só se usa uma placa de 20 por 20 cm, pois quanto maior a cromatografia em camada delgada, mais a amostra é colocada. A quantidade de amostra depende do tamanho e da espessura da placa. Antes de iniciar a aplicação da amostra, a placa deve ser pré-lavada. A aplicação é feita em forma de banda, preenchendo completamente a parte inferior da placa. A amostra deve ser diluída em um solvente volátil, com concentração variando entre 5% e 100%. Ao colocar a placa na cuba cromatográfica, a eluição ocorre, separando os componentes. Bandas sobrepostas indicam má separação
e impossibilitam a purificação. Para retirar a substância isolada da fase estacionária, deve-se expor a placa à luz UV, marcar a banda de interesse, raspá-la e em seguida extrair com um solvente polar. Após a extração, filtra-se para remover a sílica e evapora-se o solvente, obtendo a substância purificada. Se a fase estacionária for de sílica gel, não se deve utilizar metanol para extrair a substância, pois ele pode solubilizá-la parcialmente. A cromatografia em camada delgada preparativa só é viável se a amostra contiver poucas substâncias. Já na análise analítica não há raspagem, apenas observação da cor da banda, cálculo do fator de retenção, entre outros parâmetros. Agora, uma técnica bem diferenciada, a camada delgada centrífuga, que é uma técnica exclusivamente preparativa, utilizada para a separação de amostras. Ela sempre emprega uma placa circular, geralmente revestida com sílica, raramente com C18, que possui um orifício central. Essa placa é acoplada a um cromatógrafo circular equipado com luz UV, para visualização das bandas e colores, e uma bomba que injeta o solvente. Atualmente, apenas 2 equipamentos comercializados realizam essa técnica, o ciclograph e o cromatotron, que é o mais antigo. Ambos operam de forma similar. A placa é inserida no aparelho, a amostra é depositada e, enquanto gira, o solvente é bombeado, formando bandas concêntricas. A amostra distribui-se de forma mais homogênea na borda interna da placa. Conforme as bandas se deslocam para a extremidade da placa, o eluente as carrega até uma canaleta lateral, onde são coletadas em um Erlenmeyer por meio de uma tubulação. Esse tipo de placa tem uso limitado e pode ser reutilizada poucas vezes. Agora, vamos seguir com a cromatografia líquida em coluna clássica, também chamada de CLCC. Essa técnica usa colunas abertas, geralmente de vidro, com uma torneirinha na base para coletar o material eluído no Erlenmeyer. No topo pode ou não ter um reservatório para a fase móvel. O processo começa com o empacotamento da coluna, ou seja, coloca a fase estacionária lá dentro junto com um pouco de fase móvel, para compactar bem esse material. Isso é importante porque quanto mais compactada a fase estacionária, melhor será a separação. Se ficar mal compactado, o solvente escorre mais rápido por alguns pontos e acaba prejudicando a formação das bandas. Isso afeta diretamente a resolução. Outro ponto é a eliminação dos gases presos nas partículas da fase estacionária, que podem formar bolhas e atrapalhar a passagem do eluente. A inserção da fase estacionária pode ser feita por via úmida ou seca. Na via úmida, mistura-se fase estacionária com um pouco da fase móvel para formar uma suspensão antes de colocar na coluna. Na via seca, adiciona-se a fase estacionária, ainda seca diretamente na coluna, e depois vem com a fase móvel aos poucos. Quando o empacotamento está pronto, a amostra é aplicada e o processo de eluição começa. Após coletar as frações, uma forma de avaliar a separação é fazer uma CCD comparativa, usando luz UV para observar os compostos e ver como saíram da coluna. Sobre os modos de separação. Em fase normal, a fase estacionária é polar e a fase móvel é menos polar. Os compostos menos polares saem primeiro e os mais polares por último. Em fase reversa é o contrário. A fase estacionária é polar e os compostos polares saem primeiro. Quanto à escolha da fase móvel, se a fase estacionária for polar, a gente começa com um solvente menos polar e vai aumentando a polaridade gradualmente. Se for apolar, a fase móvel começa mais polar e vai ficando menos polar com o tempo. No entanto, essa técnica tem algumas limitações, como por exemplo a separação, que é mais lenta e com menor resolução. Usa-se uma proporção de 30 mg de amostra para cada 1 grama de fase estacionária. O solvente se move só por pressão atmosférica, ou seja, nada de bombas, e pode ocorrer a dissolção irreversível de solutos. Além disso, o consumo de solvente é bem alto. E por causa da granulometria, a fase estacionária não pode ter partículas muito pequenas, então são usadas partículas maiores que 60 micrômetros. Quando o método é baseado em adsorção, os solventes devem ser escolhidos conforme a polaridade, do menos para o mais polar. Alguns exemplos são hexano, éter de petróleo, tolueno, diclorometano, acetato de etila, até chegar em solventes bem polares, como metanol e ácido acético. Já a cromatografia de média pressão funciona como uma clássica, mas com um diferencial. Ela usa uma bomba para empurrar a fase móvel, aumentando o fluxo e acelerando o processo. Os solventes usados são os mesmos da coluna clássica,
Mas como essa técnica permite partículas menores de fase estacionária, a resolução melhora bastante. Essa técnica é mais rápida, automatizada e usa colunas de vidro, PVC ou metal, empacotadas ou não. O detector mais comum é o UV, que funciona como o olho do sistema. Entrando agora na HPLC, ou cromatografia líquida de alta eficiência, temos um sistema bem mais preciso. A coluna aqui é de aço inox e pequena e funciona sob alta pressão. Quando a amostra passa pela coluna e chega ao detector, ele gera um pico cromatográfico que aparece no gráfico de tempo. O tempo de retenção é o intervalo entre a aplicação da amostra e o tempo que a substância é detectada. A quantidade de analito na amostra é estimada pela área do pico, ou seja, base vezes altura. É importante lembrar que um pico alto não quer dizer necessariamente que tem mais daquela substância. Às vezes ela é mais estreito, enquanto outro mais baixinho pode ter uma base mais larga, indicando maior quantidade. Essa tabela mostra alguns exemplos de fases estacionárias utilizadas nessa técnica, como a CA18, a C8 e a sílica. Já a fase móvel precisa ter grau de pureza HPLC, além de ser filtrada e degaseificada antes de usar. A tabela 2 mostra as propriedades dos solventes usados no HPLC de fase normal e reversa. A tabela 3 mostra as propriedades de alguns tampões usados em fase reversa e a tabela 4 algumas propriedades dos ácidos também utilizados em fase reversa. Os detectores são o olho do sistema cromatográfico, medindo as mudanças de concentração ou a massa dos compostos da amostra que vão deixando a coluna. A interpretação dos registros dos detectores produz dados qualitativos e quantitativos sobre a amostra. O UV é o mais utilizado, mas também temos por fluorescência, índice de refração, eletroquímicos, etc. No cromatograma, os picos mais altos e estreitos geralmente indicam as substâncias presentes em maior quantidade na amostra, embora a quantificação exata seja feita com base na área dos picos. Quando observamos apenas um pico bem definido para uma substância, isso sugere que ela foi isolada com sucesso, ou seja, separada das demais em sobreposição. Além disso, a distância entre os picos é um indicativo da eficiência do sistema cromatográfico. Quanto mais separados estiverem, melhor foi a resolução, o que demonstra a capacidade do método em distinguir os diferentes componentes da mistura. A cromatografia líquida de alta eficiência preparativa é uma versão industrial do HPLC. São colunas muito maiores capazes de processar quantidades bem maiores de amostra. Por usarem partículas menores de fase estacionária, a compactação é melhor, o que leva a uma resolução da separação. As pressões de trabalho também são mais altas, e a separação pode ser por adsorção, partição, troca iônica ou permeação em gel. Os detectores são variados: UV, fluorescência, índice de refração, espectrometria de massas, etc. Tudo dependendo da aplicação. Por fim, temos a cromatografia gasosa. Ela é uma técnica física de separação baseada na passagem de uma fase móvel gasosa por uma fase estacionária, permitindo a separação dos componentes de uma mistura. Ela utiliza gases inertes, como nitrogênio, hidrogênio ou hélio, e a separação ocorre com variação da temperatura do forno, que pode ultrapassar os 300 graus. Dentro do forno encontra-se a coluna cromatográfica, geralmente capilar e enrolada em bobina, podendo ter até 100 metros de comprimento nas versões de alta resolução. A separação ocorre com base no ponto de ebulição dos analitos. À medida que a substância atinge essa temperatura, ela desprende da fase estacionária e é transportada até o detector, gerando sinais cromatográficos. A injeção pode ser feita de forma automática ou semiautomática, com o injetor aquecido para garantir a volatilização. As colunas mais comuns são as capilares, com centro oco para a passagem do gás e fase estacionária fixada à parede interna. Como a separação é por partição, essa fase é quimicamente ligada. Os detectores mais utilizados incluem o de ionização em chama, sensível e eficaz, e o de espectrometria de massas, ideal para produtos naturais, pois fornece dados estruturais dos compostos detectados. A técnica pode ser realizada por cromatografia gasosa convencional, que utiliza tubos curtos e percurso pequeno, ou por cromatografia gasosa de alta resolução, que emprega colunas capilares longas com percursos maiores. Na CGC, a fase estacionária pode ser polar, como polietileno glicol puro ou modificado, ou apolar, como metilsiloxano. Há também colunas com fases quirais, como ciclodestrinas.
O suporte utilizado geralmente é a terra de atomácia. Já na CGAR, a fase estacionária é quimicamente ligada, utilizando colunas de materiais como aço, cobre, vidro ou teflon. A fase móvel deve ser um gás puro e inerte. O nitrogênio é o mais comum por ser barato e abundante. O hélio é mais eficiente, porém mais caro e escasso. O hidrogênio também é eficaz e utilizado com frequência. Cada composto apresenta um tempo de retenção específico proporcional ao seu ponto de ebulição. O cromatograma gerado mostra os picos cromatográficos, que representam qualitativa e quantitativamente os componentes da amostra. A CG é considerada padrão ouro na análise de óleos essenciais e na quantificação de marcadores em substâncias voláteis. No entanto, é limitada à análise de compostos com ponto de ebulição inferior à temperatura máxima do forno. A técnica pode ser realizada em modo isotérmico, com temperatura constante, ou em gradiente, onde a temperatura varia ao longo do tempo, favorecendo a separação. Por fim, a quantificação dos analíticos é feita com base na área dos picos, proporcional à sua concentração na amostra. Esse foi o assunto de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.